Oi, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre permeabilidade dos materiais. Vamos para a nossa aula? Abrigo. Moradia, ela é um local onde as pessoas moram. Tanto pessoas quanto animais precisam de proteção contra certos elementos no seu ambiente. O homem, ele usa tanto os elementos da natureza quanto elementos artificiais. Sendo assim, existem diversos tipos de moradia, cada qual com a sua particularidade, servindo aí de refúgio contra os intempéries da natureza, vento, sol, chuva e outras situações de perigo a que estamos expostos hoje em dia, seja no ambiente urbano ou seja no ambiente rural. Ao longo do tempo, os seres humanos, eles aprenderam que podia criar moradias para se adaptar a diferentes climas. Esse foi um dos fatores que lhes permitiu viver, em todas as partes do planeta, em diferentes ambientes. Ao construir as suas moradias, as pessoas elas levam em consideração o clima do local aonde vivem. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês e nós podemos perceber que são diferentes moradias, diferentes características. Aqui na nossa primeira imagem, nós podemos ver que são casas que foram construídas em cima do rio. Então, essas casas aqui, elas não podem ser construídas de alvenaria, de concreto, porque é um material que vai afundar. Elas foram construídas de madeira, que é um material que flutua sobre a água. Então, assim, quando o nível do rio subir a casa vai subir junto com o nível, tá? Aqui nessa outra imagem, nós temos casas feitas todas iguais, percebe? E essas casas aqui, elas têm, uma estrutura de casa mais antiga. Antigamente, tinha-se muito espaço no solo, horizontal, aonde se podia construir várias casas uma do lado da outra, mas eles não tinham uma tecnologia para construir as casas muito, verticalmente, para cima. Então, elas eram feitas todas na mesma estrutura, do mesmo tamanho. E aí, essas casas muito antigas, elas geralmente são tombadas como patrimônio histórico ali da sua cidade, daquele local. Então, geralmente, essas casas elas não podem ser mexidas na arquitetura aqui para o lado de fora, elas só podem ser modificadas interiormente, tá? Então, por isso, elas ficam aí com esse aspecto sempre parecidas, ok? E aí, elas foram feitas, de muito concreto, uma espessura mais grossa, com aquilo que tinha antigamente, com a tecnologia que tinha antigamente. Aqui nessa outra imagem, nós temos aqui um espaço completamente urbano, prédios, casas construídas sempre verticalmente. Por quê? Aqui já não tem espaço mais. Então, nós vivemos hoje em dia, em cidades onde não tem muito espaço para construção no solo. Então, o que é feito? São feitos aí prédios e aí são construídos verticalmente. Mas aqui se tem todo um estudo, toda uma tecnologia para que essas casas elas suportem, toda essa condição aqui, tá? Tem uma arquitetura própria para que haja ali estrutura também, conseguindo aí alcançar os intempéries do dia a dia. Então, conseguindo ser protegido do vento, da chuva, do calor, tá bom? Construção civil. Ao estudar as propriedades dos materiais, conseguimos entender o porquê das casas do mundo todo serem diferentes umas das outras. E elas são diferentes em estruturas e em materiais. As moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde elas estão sendo construídas. Portanto, é preciso aí, levar em consideração as características geográficas de cada lugar.
por exemplo, como o tipo de solo, a altitude, a presença ou não de recursos hídricos, a disponibilidade, né, do espaço, clima e outros. Aqui na nossa cidade, além de ser um polo comercial, a cidade ela vem crescendo muito na construção civil. E como, né, que vamos construir uma casa, como que um construtor civil ele vai construir uma casa sem entender das propriedades de cada material utilizado nela? Não tem como, né? Então a nossa cidade com um clima bem quente, com um clima aí, pouca chuva, mais abafado, nós precisamos entender as características dos materiais para que possa construir as casas de acordo a abrigar as pessoas. Na nossa região, as casas elas são feitas de alvenaria, que corresponde à construção que uma estrutura utilizada para levantar as casas é unida por uma argamassa. A argamassa, ela utilizada para unir aí não só tijolos, mas também outros materiais, por exemplo, como blocos de cerâmica, vidros, concretos e também pedras. A maioria desses materiais utilizados, eles precisam de ser impermeáveis, evitando a água da chuva dentro das casas. Esse tipo de moradia, ele pode ser, né, no térreo ou pode ser também com mais andares, chamados aí de prédios sobrados. Atualmente, há inúmeras possibilidades de se construir uma casa de alvenaria. Essa construção, ela depende, né, da necessidade e também das condições financeiras de quem que vai construir. A minha família é pequena, então eu não preciso de um espaço muito grande. Já se a minha família for maior, eu preciso sim de um espaço maior. Mas será que eu tenho condições financeiras? Então isso tudo depende, tá? Atualmente aí, chamado aí atualmente uma moda, são os condomínios fechados. O que é um condomínio fechado? Então, para a gente entender, um condomínio fechado é um bairro, onde esse bairro ele é todo fechado e você só pode entrar dentro desse bairro com a autorização de algum morador pertencente ali de alguma residência dentro daquele bairro. Então, geralmente, condomínio fechado ele tem uma segurança maior. Tá? Ele não é um local comum onde, né, existe aí o tráfego livre de pessoas, não. Tá bom? Aqui em Valadares também, uma construção bem comum são as casas geminadas. São casas construídas dentro do mesmo lote, divididas, né, por uma parede, e aí elas são idênticas, elas são completamente iguais, por isso casa geminada. Esse tipo de casa tem ganhado aqui um grande espaço e um grande mercado na nossa cidade. Quando nós estamos falando aí das características desses materiais, nós precisamos entender. Então, o que é permeabilidade? Se você ainda não sabe o que é permeabilidade, trata-se de uma propriedade de um determinado material que permite com que o líquido passe por ele. Então, nós temos, para ilustrar aqui, nós trouxemos alguns. Citamos ali, né, o papel, o tecido e o piso permeável. Esse piso permeável, ele é diferente desses outros pisos que nós estamos acostumados a utilizar dentro das nossas casas, tá? No piso permeável, tem aí na porosidade sua principal característica, diferentemente dos pisos convencionais, tá? Esse piso permeável, ele também é chamado de piso drenante, possibilitando o escoamento da água para o solo por meio dos seus poros, e não como os convencionais, que são por meio dos vãos dos bloquetes. O concreto desses pisos, né, permeáveis, eles dispõem de uma proporção maior de pedra e pouca ou nenhuma areia.
Assim, as estruturas porosas apresentam-se com uma cavidade que facilita a passagem da água e do ar, gerando o maior índice de vazio. Então, essa água ela consegue ser capaz de escoar e passar por esses vazios, tá? Esses pisos, eles geralmente são utilizados para áreas externas, por exemplo, estacionamentos, ambiente de circulação, jardins, quadras poliesportivas, então são ambientes externos. E aí eles são mais ou menos assim, tá vendo? Ó, você consegue perceber que ele é mais assim com a estrutura mais grossa, porque a água consegue passar ali facilmente, chegando nos lençóis freáticos com facilidade. Agora nós vamos falar o que é impermeabilidade. Então, impermeável é a propriedade de um material em que não é possível a passagem de líquido ou de outras substâncias, tá? E essa é a propriedade fundamental para os materiais utilizados na construção de casas de alvenaria. Afinal de contas, nós não queremos que a nossa casa, né, entre água, quando chove, né, nós precisamos ali de um recurso, de um abrigo, tá bom? Então, nós temos citados alguns: concreto, telhas, argamassa, reboco de parede que é feito com areia, cal, cimento, aditivos. Temos também os impermeabilizantes que são passados, né, logo após a construção da alvenaria. Esses impermeabilizantes, eles podem ser utilizados também nas reformas, tá? No objetivo aí de reparar aquilo que teve algum problema, algum dano na construção, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho de como funciona esse sistema de impermeabilização. Um sistema de impermeabilização, ele é responsável por evitar que algum líquido, né, em geral, em alguns casos até mesmo gases, penetre dentro da estrutura de uma construção. Basicamente, eles podem ser divididos em dois tipos. Nós temos aí os rígidos e os flexíveis. A impermeabilização rígida, ela deve ser usada em todos os locais que não sofrem muita movimentação, tá? Que permanece parado, que não passa aí por variação, né, de temperatura, ou que não tem tendência a fissuras, a rachaduras. Por exemplo, como cisternas e piscinas. Por quê? Porque elas estão enterradas, tá? Então é o tipo ideal de aplicação no subsolo, por ser aí uma região bem estável. Já a impermeabilização flexível, ela funciona já de uma forma diferente. Então ela serve para todos os outros casos, nos quais aí, né, nós temos estruturas das casas que sofrem dilatação, vibração e os intemperismos, que são as ações naturais. Nos dois casos, existem materiais mais comuns usados para realizar o processo de impermeabilização. Então, é utilizado aí a argamassa polimérica, né, e ela é comercializada como um produto bicomponente. Então, o que isso significa? Que existe duas partes, a parte sólida, cimentícia e a resina líquida, tá bom? Para misturar, né, todo esse produto, é necessário um misturador mecânico, que geralmente eles colocam na ponta da furadeira, encaixando ali, aí você aciona a furadeira, é misturado todo esse produto. Logo depois dessa mistura, fica como se fosse uma massa mesmo. E aí ela é passada, olha, com brocha ou trincha. Depois, né, de todo esse processo, é necessário ali que seque, tá? Tem também uma outra, né, forma de permeabilização chamada de calafetação. O que é isso? Calafetar é a ação de preencher e vedar buracos ou fendas de uma estrutura. Os calafetantes, eles são feitos de substâncias elásticas,
Então, são as massas acrílicas, tá? O que acontece? Elas permitem a contração e a dilatação entre os espaços. Então, ela deve ser, né, escolhida de acordo com o material a ser calafetado. Por exemplo, se você vai calafetar né, o chão, o piso, você precisa escolher um material adequado. Se você vai calafetar uma superfície, um buraco na parede, uma rachadura na parede, é outro tipo. Aí, no caso, o construtor é que vai escolher ali, tá bom? Nós temos aí também um outro tipo chamado de manta asfáltica. A manta asfáltica ela é um material pré-fabricado composto por poliéster, polietileno, PVC ou fibra de vidro. Então, ele é recoberto por um composto asfáltico em ambos os lados. Recomenda-se a utilização em grandes espaços superiores a 50 metros quadrados, por exemplo, como lajes. E é muito indicado aí também em estruturas que elas são sujeitas a muita movimentação, tá? Já que esse material ele é bem resistente a altas temperaturas. Inclusive, quando ele é colocado, é utilizado uma espécie de maçarico. Então, eles vão, né, cortando as fitas e vão acionando aí o maçarico e vão vedando ali. Então, observe que não é apenas no solo, mas também nas laterais, né? Não fica só no piso, mas também aqui nas laterais, funcionando, né, nessa parte ali, vedando toda aquela estrutura caso chova, aconteça aí de chover e a água ficar ali, tá? Então, ela não vai passar por ali, não vai acontecer nenhum tipo de vazamento no seu telhado, tá bom? Na sua laje. Já os hidrofugantes ou os hidrorrepelentes têm aí uma diferença entre os impermeabilizantes e os hidrofugantes. E o que é? Os impermeabilizantes, eles impedem a penetração da água ali na sua superfície. Já os hidrofugantes, eles impedem completamente a penetração dessa água. Nós temos aqui, ó, uma imagem aonde nós temos essa telha, a água não consegue nem molhar ali a superfície. Então, os impermeabilizantes, ela molha a superfície, ela só não penetra. Já os hidrofugantes, a água nem molha a superfície, tá? Então, impermeabiliza completamente. Conclusão. A permeabilidade, ela está relacionada com a passagem de gases ou líquidos através do material. Então, quando nós dizemos que o material ele é permeável, quando os gases ou os líquidos eles são capazes de passar através deles. Agora, o que é impermeável? É quando esses gases ou os líquidos eles não são capazes de passar através deles, ok? Indo aqui agora para a parte da nossa atividade. Num dia de chuva, nós ficamos ali, né, desesperados quando nós não encontramos uma sombrinha, quando nós não temos um guarda-chuva. Então, nós encontramos diversas soluções para nos proteger da chuva. Eu trouxe aqui várias soluções que as pessoas encontraram para se proteger. Mas eu gostaria de saber aí quais das soluções utilizadas, né, quais dos materiais ali são permeáveis. Então, qual solução encontrada que não vai dar certo, que vai molhar a pessoa? Lembrando que permeável é quando o material permite que líquidos ou gases passem por eles, tá bom? Então, será uma folha de árvore que é um material permeável? Será um saco plástico que é material permeável? Ou será uma caixa de papelão? Qual dessas pessoas aqui, né? Quais dessas pessoas vão ficar molhadas, tá bom? Para realizar esta atividade e mais atividades, é só você acessar a plataforma smedgv.com/aluno. Como que você faz? Aponta a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SMedGV,
e acesse as nossas redes sociais @SMEDGV. Até uma próxima aula. Tchau!